Você sabia que os vikings não usavam capacetes com chifres, chegaram à América antes de Colombo e tinham uma mitologia tão poderosa que inspirou gerações? Mas isso é só o começo. Vamos descobrir as verdades mais surpreendentes e épicas sobre esses guerreiros lendários que mudaram a história e o imaginário do mundo. Você provavelmente já viu vikings em filmes usando capacetes com chifres, mas aqui vai o choque. Isso é um mito. Os vikings nunca usaram capacetes assim. Essa ideia foi criada no século XIX por artistas e acabou se espalhando. Na verdade, os capacetes vikings eram simples, feitos de metal, com um design funcional focado em proteger, não em fazer os inimigos se assustarem. Você sabia que os vikings chegaram à América muito antes de Colombo? Eles exploraram a América do Norte mais de 500 anos antes dele. E não é ficção. Por volta do ano 1000, um viking chamado Leif Erikson desembarcou em uma terra que chamaram de Vinlândia, hoje conhecida como Terra Nova, no Canadá. Quem disse que apenas os homens vikings iam à guerra? Mulheres vikings eram guerreiras igualmente temidas. E não é só uma questão de lenda. Estudos arqueológicos mostram que algumas mulheres foram enterradas com armas e equipamentos de batalha, provando que elas lutavam ao lado dos homens em combates reais. Elas não eram apenas esposas e mães. Muitas mulheres vikings desempenhavam papéis fundamentais como guerreiras e líderes, desafiando as normas da sociedade da época. Você sabia que os vikings eram capazes de navegar com uma precisão impressionante, mesmo sem bússolas? Eles usavam um dispositivo chamado mapa solar, uma espécie de bússola primitiva que ajudava a determinar a direção, mesmo em dias nublados. Com esse mapa, que funcionava com a luz solar refletida em uma pedra especial, os vikings conseguiam se orientar no vasto oceano, cruzando o Atlântico com incrível habilidade. Os vikings não apenas eram guerreiros, mas também tinham uma sociedade que praticava algo muito semelhante à democracia. Eles realizavam reuniões chamadas Ting, onde todos podiam participar e votar sobre decisões importantes, como leis, disputas e até guerras. Essas assembleias eram realizadas em diferentes aldeias e mostravam um sistema político baseado na participação coletiva, algo impressionante naquela época. Você sabia que os vikings eram incríveis ferreiros? Eles criaram algumas das espadas mais avançadas da Idade Média, como a famosa Ulfbert. Essas espadas eram tão bem feitas que se destacavam por sua qualidade, sendo superiores a muitas fabricadas em outras regiões da Europa. Com técnicas de forjamento únicas, os vikings dominavam a metalurgia, criando armas afiadas e resistentes, perfeitas para suas batalhas intensas. Você sabia que a mitologia viking tem uma visão fascinante do Apocalipse? Os vikings acreditavam que um dia haveria uma batalha final conhecida como Ragnarok, onde os deuses como Odin, Thor e Loki enfrentariam suas mortes em uma luta contra os gigantes. Esse evento, que marcaria o fim do mundo viking, também trazia a esperança de uma nova era, onde o ciclo da vida e da morte se renovaria. Um verdadeiro espetáculo de mitologia e fé. Você sabia que os vikings não eram apenas saqueadores, mas também comerciantes habilidosos? Eles se aventuravam por toda a Europa, Ásia e até o Oriente Médio, trocando peles, metais e escravizando prisioneiros por mercadorias valiosas. Com sua rede de comércio, os vikings não só espalharam sua cultura, mas também conseguiram influenciar economias em diferentes partes do mundo, criando uma poderosa rede de conexões. Você sabia que os vikings tinham um sistema de leis muito mais avançado do que muitas outras culturas da época? Eles possuíam tribunais conhecidos como Thing, onde as disputas eram resolvidas de maneira justa, com testemunhas e juramentos. Esses tribunais não eram apenas para punições, mas também para garantir que todos seguissem regras de convivência. Embora os vikings sejam mais conhecidos por suas expedições marítimas e batalhas, eles também eram agricultores habilidosos. Suas terras eram cultivadas com uma grande variedade de plantas, incluindo cevada, trigo e aveia, que garantiam o sustento durante os longos invernos nórdicos. Além disso, eles utilizavam técnicas avançadas de rotação de culturas, garantindo que o solo permanecesse fértil e produtivo por muitos anos. Esses agricultores guerreiros tinham um equilíbrio perfeito entre a terra e o mar. Quem diria que os vikings eram tão incríveis, não é mesmo? Então, da próxima vez que pensar nos vikings, lembre-se,
Eles não eram apenas bárbaros. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais curiosidades incríveis.